Nação palmeirense, Palmeiras venceu 3-2, um jogo bastante difícil, um jogo complicado, mas eu acho que acabou a crise, pessoal. Vamos esquecer crise, né? Agora focar no Campeonato Brasileiro. Claro, foi importante estrear com vitória, foi importante pelo desempenho da equipe, né? Teve desempenho. Claro, sempre vai aparecer algumas críticas, mas eu acho que Abel Ferreira conseguiu colocar em prática aquilo que ele vinha pensando para esse jogo, né? Pessoal, vale ressaltar que nem sempre na Libertadores você vai conseguir dar show, nem sempre você vai conseguir passar por cima do seu adversário, e nem sempre vai jogar do jeito que você quer, né? Libertadores é uma competição traiçoeira, né? Nem sempre o time vai jogar bem. O importante, desempenho e os 3 pontos. Eu acho que isso aí foi muito importante. O torcedor palmeirense agora tá vendo um futuro melhor. Acabou a crise, né? Agora é pensar no futuro. Vamos esquecer essa crise. Vamos acompanhar o vídeo aí. Crédito do vídeo, né? Band Esporte, o link tá na descrição. Final do vídeo, eu deixo a minha opinião. Vamos lá, pessoal. Teve jogo, mas ele estava mais alegre. Avisa que vai ter jogo. Ele começou a coletiva mais feliz, mais aliviado com a vitória e tudo mais. Saltado o rosto dele. Mas depois, na hora que a raiva. Mas depois ele foi em frente. Aqui, ó, a gente vai falar sobre isso aqui já, Marcos Antônio. Só cobra um bom futebol do Flamengo. O time desse técnico aí gastou mais de 50 milhões de euros na janela e venceu na Bacia das Almas e estão achando lindo. Pô, Marcos Antônio, faz uma semana que parte da torcida queria matar o Abel, queria que ele fosse embora, Pardal. O Filipinho que tá bem na fita aí, que ninguém fala um pio, tá lá ganhando lá do Tado, mas a gente vai falar daqui a pouco. Agora, Massa. Muitas coisas, hein? Muitas camadas. A última delas, essa aí da final. Né? Da final do estadual ainda. Mas, gol no final, a lá Palmeiras do Abel. Gol de quem? Você falou Richard Rios. O borboleta. Eu escrevi hoje um texto falando que esse gol no final parece que é aquele fiozinho do novelo que tá perdido. Você acha a ponta. Opa, achei. Você puxa. Não é só o gol, tem outras notícias boas no jogo. É isso que eu queria te ouvir. É isso? É isso, por favor. Então vamos lá, vamos às notícias boas. O entendimento... Sem passar pano aqui, por favor. O entendimento de que o Abel Ferreira percebeu o que nós todos percebemos. Não dá para jogar com borbolético e 2 camisas 8 no meio. Ele contra o Botafogo ficou claro. Então, o que é que ele fez ontem? Função e posição. Fux na saída de bola, terceiro zagueiro. Fux quando o Palmeiras atacado, linha de 4, que o Figueirense recuava. O Emiliano... O jogo do Ferrarese, mais ou menos o time que o São Paulo joga. O Emiliano à frente da zaga e o cara que já joga no Palmeiras há 7 anos, o Evangelista, mais à frente. Impressionante. Foi muito importante, jogou muita bola. Muito melhor que o Rios, não pelos erros que o Rios cometeu, mas porque ele é mais completo, ele é um jogador de meio campo completo, né? Então, o Palmeiras começa fazendo algo que não fazia há muito tempo, controlando o jogo, 66% de posse de bola. Aí, aos poucos, o Sporting Cristal percebeu que nesta linha de 4, o Fux estava com dificuldade de marcar um menino de 16 anos muito veloz. E começou a esticar a bola lá de trás, tuf, tuf, tuf. E em uma delas teve uma falta, o Everton fez a defesa, e outra delas gerou um escanteio que o Everton pegou uma bola em cima da linha. A partir dos 30 minutos, este cara aí, vocês estão vendo, Felipe Anderson, começou a achar espaço para jogar na direita, como segundo atacante, voltando, buscando o Estevão também, fazendo o time funcionar, e o lado esquerdo passou a funcionar muito bem. Por quê? Piquerez dava profundidade, Facundo vinha por dentro e o Evangelista para formar um triângulo ali, e a coisa começou a funcionar e o Palmeiras começou a criar até sair o gol. O gol dá a impressão que é um gol aleatório, mas ele é aleatório no final, que fica um bate e rebate, mas a jogada saiu! Uma jogada ensaiada. De novo, uma bola parada, foi trabalhada a bola para chegar no segundo pau e até a conclusão do Facundo, o goleiro pegou e o Estevão fez o gol. Bom, beleza. Qual é a boa notícia que chega aqui? O Palmeiras fica muito mais equilibrado com saída de 3, tendo um zagueiro que constrói. Ponto. Que é o Fux, que construiu muito jogo. Com a bola no pé dele, o jogo anda. Os meio-campistas e atacantes do Palmeiras recebem bola.
O segundo tempo, cara, parecia caminhar para um massacre. Perdeu o gol aos 2, aos 6, aos 8, aos 10. O Evangelista perdeu 2, o Martínez perdeu 1. E o time estava sufocando o Sporting Cristal. Falei, bom, agora vai fazer o segundo e acabou o jogo, beleza. É isso aí, que a gente vê faz tempo, hein? Então, mas antes disso aí, tem o treinador Abel Ferreira. O que ele faz? Os 3 jogadores com cartão amarelo ele tira. O Fuchs, o Felipe Anderson e o Vitor Roque. Beleza. Eu entendo ele fazer a substituição do jogador com cartão amarelo, mas ele tinha no banco o Naves, que faria exatamente o que o Fuchs faz e ainda com um pouco mais de velocidade. Então, tudo bem, você quer tirar o Bruno? Tira o Bruno, coloca o Naves, não o Mike. Aí ele põe linha de 4, aí ele coloca o Rios, certo? Aí fica Rios e Martínez, 4-2-4. 3 minutos depois o Mike se machuca, sai. Ele bota o Giai. Aí sai o gol. Quando a defesa do Palmeiras está toda enfiada dentro da área. O Rios, inclusive, o Martínez, os 2. E o cara mete um balaço lá e empata o jogo. Aí o jogo voltou a ser aleatório, como tem sido o ano do Palmeiras, quando ele entra e fica com 2 no meio, sem ter uma sobra atrás, sem ter os 3, sem apoiar o time com 4 na próxima linha, né? O 3-4-3. E aí, cara, ficou muito bom no primeiro tempo, ou no começo do segundo tempo, que tinha 3-2-5. E a bola ficava no ataque, o Palmeiras criava, o que é uma ótima notícia. Ótima notícia. O time criando chance de gol é uma ótima notícia, né? Então, me parece que há um indício de um entendimento do treinador e da comissão técnica de que as coisas vão funcionar por este caminho. Tá? Aí o jogo fica aleatório, teve o pênalti, Piquerez fechou o olho e meteu uma balaça, não olhou nem pro goleiro, fez o gol. De novo, o Palmeiras toma o gol de fora da área, outra vez, erro de marcação, defesa toda afundada dentro da área e uma distância grande, né, da defesa e os volantes para o ataque. E aí, no final, esse menino Luigi é iluminado, né, porque ele pegou na bola 2 vezes. Essa vez, que vocês estão vendo aí, ele deu o passe para o Rios fazer o gol, e a segunda vez, quando ele deu um bicão lá atrás, o juiz encerrou o jogo. Bom, diante disso, me cabe falar do Sporting Cristal, que é um adversário frágil, cara. Não era para sofrer. O Palmeiras não precisava sofrer tanto como sofreu até para ganhar o jogo. Porém, no momento do Palmeiras, essa virada, como diz o Tironi, pode ser um divisor, pode ser que o time recupere confiança, esteja mais confiante, as coisas começam a sair com mais naturalidade, desde que o treinador entenda que para deixar esse time mais equilibrado é preciso jogar com 3 atrás, 4-3. Aí ele vai ter um problema lá na frente, que a gente vai falar, se vocês quiserem, sobre a sonora dele de ter 2 aqui, 2 ali, 2 aqui, 2 ali. A projeção para a temporada, né? Isso. Muita gente falando, gastou 500 pau e ganha no bico do couro. Pessoal, tô vendo muita gente criticando o Everton, né? Mas aquele gol ali, o cara acertou chutaço, né? Indefensável aquela bola, né? Claro, no jogo contra o Corinthians, eu acho que ele falhou, mas nesses 2 gols aí contra o Sport Cristal, pra mim ele não falhou. Ali era uma bola que podia botar 2 goleiros ali que não conseguiria pegar, viu, pessoal? Diz aqui o Jonathan Policarpo, viu? Sei. E daí? 3 pontos, filho. Olha aí, ó. Eu vou ler uma mensagem aqui, ó, só pra vocês verem como é que tá o chat aqui, pra vocês verem como é que a banda toca, do Gabriel Moreira. Vamos lá. Corinthians joga, Vessone. Entrou pra não jogar e tá certo, não me esperem cobrar algo. São Paulo joga, Arnaldo, a falácia do desempenho morreu em 82. Palmeiras joga, massa, Libertadores se respeita, ganha como der. Flamengo joga, G4. Ih, mas foi mal, hein? Não, acho que... Em relação ao Palmeiras, eu acho que em relação ao Palmeiras tem uma diferença para essas outras, inclusive o Flamengo. Sim, o time que mais investiu, vai ser o time mais olhado, mais cobrado, portanto, como foi o Botafogo ano passado. Isso já está claro, né? E a análise do Abel passa um pouco por isso, quando ele projeta o elenco e tal, a gente fica olhando. Pô, mas olha. Agora,
também tem o lado do time tá sendo reconstruído com partidas em sequência. E vai ser assim, né? Não tem pausa. Agora nós estamos, né? Versões eram 20, já foi uma da Libertadores, foi uma do Brasileiro, até a pausa do Mundial. Pausa do Mundial que o Palmeiras não terá, né? Então o Palmeiras vai emendar. Então faltam 11 do Brasileiro, 5 da Libertadores e 2 da Copa do Brasil. Então vão ter 18 partidas. O Abel vai ter que achar um time para o Mundial disputando 18 partidas. Né? Isso vai durar mais ou menos dependendo de encaixe de sites e situações que ele consiga nos jogos obter. Eu achei a análise do Massa um pouco, e eu até perguntei para ele antes de começar o jogo como é que ele via a distribuição antes das peças se acomodarem na linha de 3 e tal. Eu achei uma alternativa interessante, mas ela é meio conflitante com o que o Abel projeta para frente, segundo a análise do elenco dele, o quadro, né? Posições, goleiros, tenho 3, laterais. Ele ainda projeta, pelo menos no discurso, um elenco no sistema que ele sempre gostou mais de jogar. 4, linha de 4, 2 caras no meio, um 5, um 8, um 10, um pela direita, outro pela esquerda e um centroavante. Para mim, com o elenco que o Palmeiras montou, isso é desperdício, esse sistema de jogo. Você vai ter lá o Paulinho de um lado, o Vitor Roque no meio, o Estevam do outro lado. Um dos 10 ali atrás, o Vitor Roque, o Lucas ou o Rios, Borboleta ou não, o primeiro volante, um lateral direito, um lateral esquerdo, 2 zagueiros. Hoje, o elenco que ele tem, embora ele saliente as contusões, ele tem razão, todos têm, né, contusão. O Flamengo tem mais até nesse momento. Ele não tem um monte de jogadores, ninguém tem o elenco à disposição agora, porque os estaduais, eles provocam sequelas. E alguns, além disso, tem o estadual e a data FIFA, né? O estadual serve para isso, ele não concorre com nenhum campeonato, ele demite treinador, ele machuca o jogador, até quem é campeão, Corinthians de prova. E aí, quando começa a coisa para valer, o técnico está com um monte de desfalques. Isso é o Abel, o Felipe, o Ramon, o Zubeldia, todos estão nesse patamar. A minha dúvida é o que o Abel projeta, de fato, para o Palmeiras ideal nessa temporada. E essa explanação do elenco ela me leva a crer que ele vai tentar, primeiro, repetir o sistema que ele mais gosta. E aí a gente vai ver também como é uma abundância. Porque ontem ainda, eu não tive... O que a gente tem que também verificar é que a vulnerabilidade do Palmeiras defensiva, os chutes de média distância e gols que o Palmeiras... Pois é, nação palmeirense, a mídia discutindo, né? Questão aí desse desempenho do Palmeiras. Para mim, jogou bem. Para mim, mudou algumas situações de jogo. Claro, Libertadores, como a gente sempre diz aqui, Libertadores não tem isso de dar show, principalmente quando você joga fora de casa, não tem de amassar o adversário. Libertadores é assim mesmo, pessoal. Libertadores, jogo fora de casa, estreia, você não dá show, você vence. O que adianta dar show e perder o jogo, né? Não conseguir uma vitória, né? Pra mim, o Palmeiras jogou bem na medida do possível. Vinha com bastante críticas. E o que esperava desse time aí era isso aí mesmo, né? Lutar até o final. Abel Ferreira entender que algumas situações de jogo teria que ter sido mudado e foi mudado. E a expectativa do torcedor palmeirense é que melhore, né? Melhora a cada jogo, né? Não foi aquele jogo que a gente possa dizer agora o Palmeiras voltou, não, mas a gente já pode dizer que ele já deu o primeiro passo, né? O primeiro passo é fazer algumas mudanças, tanto dentro de campo como em formações táticas, né? Estilo de jogo. Isso aí foi feito, né? Eu acho que o torcedor palmeirense não deve ficar cabisbaixo, não, né? Geralmente eu vejo muito torcedor palmeirense cabisbaixo. Não porque o Palmeiras não venceu de 5-0, o Palmeiras não deu show, pessoal. Libertadores, ninguém dá show, não. Vocês assistiram o jogo do Flamengo? Você viu o Flamengo dar show? E muitos dizem que é o favorito, é o time que tá jogando o melhor futebol. Pegou um adversário fraquíssimo, para mim mais fraco que o Sport Cristal. Quase não conseguia vencer. Então, vamos esquecer essa questão aí de dar show, né? Pelo menos no início agora da competição, né? Principalmente quando joga fora de casa, né?
vai apresentar dificuldades a competição, isso é sem sombra de dúvida, né? Palmeiras ainda tem alguns jogadores a estrear. O caso de Paulinho, o retorno de Maurício. São jogadores que o torcedor palmeirense está depositando muita expectativa, né? Principalmente Paulinho. Paulinho é aquele jogador que ele é acostumado a jogar jogo grande, né? É aquele jogador que sabe o momento certo de acelerar o jogo, sabe o momento certo de cadenciar o jogo. É um jogador que joga pelas pontas, é um jogador que pode jogar pelo meio, então, jogador qualificado, como se diz Abel. Leila Pereira fez mais do que certo de trazer, né? Mas é como eu estou dizendo, não adianta aqui também querer dizer que a crise está instaurada, não. A crise acabou, pessoal. A partir de agora, né, esquecer as críticas, né? Como a Abel Ferreira diz aí, tem que apoiar. A gente espera que no Campeonato Brasileiro consiga uma vitória. Vitória essa que eu acho que vai ser importante, né? Até porque está começando o Campeonato Brasileiro, não pode deixar as equipes adversárias ganhar distância, principalmente quando se fala em pontos corridos, né? Fala em ponto corrido, se você deixar ali os adversários colocar 2 vitórias na frente, é complicado, né? Campeonato Brasileiro que se ganha no início, se ganha no final, né? Então, pessoal, foi importante a vitória, estreia com vitória, 3 pontos, boas atuações de alguns jogadores individual, teve o gol aí de Richard Rios no final, né, que vinha sendo criticado, vinha sendo bastante criticado, como o Estevão também vinha sendo criticado. A gente espera que esses caras aí voltem a jogar aquele futebol que a gente está acostumado a ver, né? Futebol envolvente, um futebol para frente, futebol para cima, né? Eu acho que tudo isso aí, pessoal, depende primeiro de Abel Ferreira, né? O estilo de jogo, a formação tática, o posicionamento de alguns jogadores, né? Lucas Evangelista, né? Chegou, tá jogando de titular, para mim ele tá jogando bem, né? Claro, a gente diz que tá jogando bem, mas eu acho que pode render mais. É um jogador que pode pisar na área. E aqueles que estão criticando o Everton, para mim ele não falhou nesse lance, pessoal. Foi 2 tiraços de fora da área. Dificilmente um goleiro iria chegar nessa bola. Então, para mim, lance normal, foi 2 golaços, não teria como ele pegar essas 2 bolas, né? Deixa sua opinião aqui nos comentários, se inscreva no canal e até a próxima, pessoal.